A maçonaria. São poucos nomes como a maçonaria que trazem tantas expectativas diferentes consigo. Ordem global responsável por catástrofes e pela condução do planeta a um caminho nefasto, ou nada mais do que um grupo de pequenos e médios empresários em busca de contatos para a construção de uma rede de solidariedade. Não importa, a questão é que muitos de nós projetamos sobre a maçonaria lendas e preconceitos que foram construídos ao longo dos últimos 2 séculos. Trata-se de histórias contadas por grupos rivais ou então como estratégia de autopromoção que acabaram entrando para o imaginário ocidental de maneira maniqueísta, misturada com a mitologia cristã e pitadas generosas de teorias da conspiração. A trajetória dos Estados Unidos, por exemplo, é bastante marcada pela presença e pela atuação da maçonaria desde antes de sua independência. Se olharmos para uma nota de dólar, para as representações artísticas de George Washington ou para a arquitetura das grandes cidades, os símbolos maçônicos estarão lá, presentes de maneira indefectível. E durante muito tempo acreditou-se que o futuro da nação, para o bem ou para o mal, era definido nas reuniões secretas dentro das lojas maçônicas. E entre os grandes feitos atribuídos aos maçons, o maior deles era, sem dúvida, a Revolução Americana, o processo de independência dos Estados Unidos. E olha só, até meados do século XX, não foram poucos os historiadores que afirmaram que a maçonaria era a grande fonte de inspiração para uma revolução intelectual e a mãe de todas as revoluções políticas do século XVIII. No caso específico dos Estados Unidos, o fato de Washington ter sido grão-mestre e os símbolos maçônicos se misturarem aos signos da nova nação atestavam a favor dessa interpretação. Não por menos, essa visão superestimada da maçonaria sairia dos livros de história e inspirariam escritores a conectar fatos históricos a nomes e lendas maçônicas tão marcantes do imaginário americano. Dan Brown e o símbolo perdido talvez seja o maior exemplo disso. Mas será que a maçonaria foi realmente tão poderosa, sendo a grande responsável pela Revolução Americana? Qual é o tamanho da influência que as lojas maçônicas tiveram na época da independência? Eu sou o professor Marcos Sorrilha, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Aliás, você sabia que o meu canal não é nenhum segredo maçom e que você pode e deve compartilhá-lo com seus amigos? Então, por favor, faça isso. Compartilhe e peça para que o seu amigo ou sua amiga já se inscreva no canal e deixe um like no vídeo. E eu quero deixar um salve especial para o Paulo e o Otávio Vanzella, que deram a ideia para que eu gravasse esse vídeo sobre a maçonaria e eu espero que vocês gostem. A origem da maçonaria não é precisa. Segundo sua própria genealogia, o surgimento da ordem remontaria aos tempos de Adão e Eva, ou então à Idade Antiga no Egito, passando pela Antiguidade Clássica, até ser formalizada pelo príncipe Edwin da Inglaterra, ao fundar a primeira grande loja na cidade de York, ainda no século X. Para os historiadores também há certa controvérsia, mas o mais provável é que ela tenha surgido como um movimento localizado na época da Reforma Protestante, como uma das grandes dissidências ao catolicismo daquela época. Ou ainda, seu surgimento seria mais recente, como parte de um grupo ligado ao pensamento racionalista dos finais do século XVII. De qualquer maneira, o fato é que desde aquela época os maçons eram conhecidos por contestar a existência de governos centralizadores e autoridades despóticas como reis tiranos e papas cruéis. No caso dos Estados Unidos, sabemos que a maçonaria chegou formalmente na década de 1730, com a fundação da Grande Loja da Pensilvânia em 24 de junho de 1731, tendo como seu segundo mestre venerável ninguém mais, ninguém menos do que Benjamin Franklin em 1734. Um ano antes, em 30 de julho de 1733, nós tivemos a fundação da primeira loja maçônica da Nova Inglaterra, em Boston, a loja de St. John. E essa informação é importante, pois é justamente na Nova Inglaterra onde a relação entre maçonaria e a Revolução Americana desenvolveu laços mais próximos. Muitos acreditam que a festa do chá de Boston, um dos grandes estupins da Revolução Americana, teria sido arquitetada pelos irmãos maçons da loja de St. Andrews, mais especificamente nos balcões da Green Dragon Tavern. E aqui reside uma curiosidade. As lojas maçônicas daquela época possuíam bares administrados por elas, onde seus membros juntavam-se para beber
beber após os encontros semanais. A loja de St. John, por exemplo, foi responsável pela Bunch of Grapes Tavern. Convenhamos que Green Dragon é um nome muito mais maneiro. E eram justamente nessas tavernas em que os planos, as ideias e os grupos se alinhavam para organizar manifestos políticos que eram proibidos de serem feitos dentro do templo. Agora, quando a gente olha para essas duas lojas maçônicas de Boston, é verdade que ambas tiveram entre seus frequentadores nomes muito importantes da Revolução Americana, como por exemplo Paul Revere, John Hancock e William Molyneux. Porém, ainda que isso seja verdade, é difícil a gente mensurar se eles eram revolucionários porque eram maçons ou se eles eram revolucionários que frequentavam as reuniões maçônicas. Segundo Neil L. York, autor de Freemasons and the American Revolution, artigo que eu estou utilizando para fazer esse vídeo, essa relação é bem menos direta e legal do que a gente imagina. Pois naquela época, da mesma forma que nós encontramos maçons ligados à causa da independência, nós tivemos maçons que também estiveram ao lado do rei da Inglaterra até o final dos conflitos. Ou seja, os maçons estiveram dos dois lados da contenda. E não é possível que a gente afirme que tais posicionamentos eram resultados do seu pertencimento à ordem. Segundo o autor, o Neil L. York, o próprio Paul Revere pertencia também a outros grupos que lutavam pela independência. E nesse sentido, seus ideais revolucionários e de luta pela liberdade viriam antes mesmo de seu ingresso na maçonaria. Assim, justamente pelo fato real de que a maçonaria contestava governos centralizadores e também propagava ideais mais democráticos de organização social, foi que o Paul Revere teria sido atraído a frequentá-la, na busca por compartilhar e conhecer outras pessoas que possivelmente pensavam como ele, e não o contrário. Ou seja, seguindo essa linha, a grande contribuição da maçonaria para a Revolução Americana não seria como a grande artífice de um plano conspiratório, mas se daria pelo fato dela ter se constituído como um espaço de sociabilidade onde homens podiam falar livremente sobre os seus pensamentos, convertendo-se em um lugar de encontro para que grupos recrutassem novos integrantes. Grupos como os Filhos da Liberdade, o North End Caucus e o Monday Night Club usavam o espaço oferecido pela maçonaria para disseminar as suas ideias e mobilizar a elite local em prol de seus planos. E é justamente por isso que o Neil L. York acredita que, para ele, nem todo maçom era um revolucionário patriota, da mesma forma que nem todo revolucionário patriota era maçom. Para ser mais preciso, entre 240 dos principais nomes responsáveis pela independência dos Estados Unidos, apenas 68 eram maçons e nem todos eram ativos. Agora, claro, eu não tô aqui dizendo que a maçonaria deve ser descartada da história da Revolução Americana, ou que ela não tenha sido importante para a independência. Seria impossível, por exemplo, negar o fato de que o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, também era um grão-mestre maçom. E também seria loucura negar que muito da simbologia pátria norte-americana foram tomadas emprestadas dos maçons. Porém, é verdade também que naquele momento de fundação do país, a busca por referências para a elaboração de um mito de origem à jovem nação levou à incorporação de várias tradições circulantes no solo americano, para além da maçonaria, como o próprio cristianismo, a antiguidade clássica, o iluminismo, o radicalismo inglês, entre outros. E esses símbolos, então, se juntariam e seriam mesclados aos ideais políticos da época para dar legitimidade ao grupo que então chegava ao poder. Um grupo bastante heterogêneo e não formado exclusivamente por maçons, como eu já mencionei. Vejam só, para ficar um pouco mais claro, o famoso olho que tudo vê, que aparece na nota de $1, representa isso que eu tô falando. Se nós olharmos para a forma como ele está posto, nós veremos que ele aparece sobre uma pirâmide incompleta. E se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver que essa pirâmide tem 13 degraus, que na verdade representam as 13 colônias que estavam então ficando independentes. E essa pirâmide, ela está incompleta, porque o significado é que aquele projeto, a América, estaria sempre incompleta, buscando o aperfeiçoamento constante sob os olhos do grande arquiteto
do universo. E assim, os ideais políticos dos revolucionários das 13 colônias se misturam ao imaginário maçônico, projetando um desejo sobre o que aquela nação gostaria de ser e quais valores ela deveria cultuar. Entre eles, a liberdade e a contestação de regimes tirânicos. Agora, se por um lado existe esse mito de que a maçonaria foi responsável por um fato heróico da história americana, é bem verdade que ela também passaria por um processo de difamação e ataque ao longo do século XIX. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito dos maçons na história dos Estados Unidos, como eles foram difamados e quais teorias da conspiração foram vinculadas a eles, bom, já sabem, escrevam nos comentários que eu volto aqui para contar. Aliás, vocês sabem quantos presidentes dos Estados Unidos foram maçons? Aproveitem que vocês estão indo para os comentários e arrisquem um palpite. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí? Você acha que eles se convenceram que vocês não tiveram nada a ver com isso, né? Tá. Ah, legal.